Você já reparou como o mundo atual inverteu os valores? Se você bebe, sai todo fim de semana, ri alto de tudo, vive de aparência e gasta mais do que ganha, você é legal. Mas se você recusa o copo, prefere ler um livro, ir à igreja, cuidar da mente e do corpo. Se você respeita seus pais e economiza dinheiro, você vira um otário. Sim, é isso que eles chamam de otário hoje. Alguém que prefere viver com princípios. O mundo está doente, e o preço que se paga por ser curado nele é ser chamado de doente. Mas só os fortes aceitam esse rótulo. E só os sábios entendem o valor de ser desprezado pelos tolos. Jesus foi chamado de louco, Paulo foi chamado de fanático, e você será chamado de otário. Mas é aí que você começa a vencer. Eu e você sabemos muito bem quem são os verdadeiros otários. Eu não sou. Você também não é. Mas vamos deixar que continuem acreditando no contrário. Eles estão ocupados demais tentando parecer felizes, enquanto vivem uma vida rasa, sem raiz, sem frutos. São dignos de pena, não de inveja. E é por isso que agora eu quero que você firme isso com a frase que só os fortes entendem. Vencer é inevitável. Escreve isso nos comentários, como um pacto entre você e seu destino. Agora vamos falar das escolhas que o mundo despreza, mas que Deus honra e que a disciplina transforma em vitória. Ser um otário na cabeça deles é negar as festas, mas negar as festas é proteger sua energia. Negar o álcool é proteger seu foco. Negar as distrações é proteger seu propósito. Rei Salomão escreveu: melhor é o fim das coisas do que o seu início, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:8. E o apóstolo Paulo, que poderia se gloriar do mundo, escreveu em Filipenses: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Você entende o que isso significa? Significa que a sabedoria verdadeira começa quando você abre mão do que parece bom, por aquilo que é eterno. Por isso, quem busca o crescimento de verdade, começa por onde ninguém quer começar, dizendo não. Dizer não ao que enfraquece o espírito, o corpo e a mente é o primeiro ato de coragem. É o primeiro passo do império invisível, que você vai construir com os tijolos que o mundo joga em você. Quando você recusa o álcool, eles riem. Mas o álcool destrói a mente, destrói o foco, destrói a clareza. Como você vai ouvir a voz de Deus se sua alma está embriagada por dentro? Napoleon Hill escreveu em Mais Esperto que o maior perigo do homem moderno é a deriva. Aquela vida onde você não escolhe nada, só segue o fluxo. E o álcool é o anestésico perfeito para os que já desistiram de si mesmos. Por isso, o tolo bebe para esquecer. O sábio jejua para lembrar. E aqui entra outro hábito que te rotula como sem graça: ir à igreja. Fazer disso um compromisso de domingo. Mas esse hábito te conecta com aquele que te sustenta. O mundo zomba, mas Jesus não faltava à sinagoga. Os que zombam hoje cairão amanhã. Você quer força? Então busque onde a força habita, na presença de Deus. E nunca se esqueça disso. Domingo é o dia da alma respirar. Agora, veja o próximo motivo pelo qual vão te chamar de otário: se alimentar bem. Dizem que é coisa de neurótico. Mas sabe o que é neurótico? Passar mal com 30 anos. Ter a barriga maior que a coragem. Ter o intestino preso e a vida solta. Se alimentar bem é o primeiro ato de autodomínio. É saber dizer basta quando o corpo quer mais. É tratar seu corpo como templo, não como depósito de lixo embalado. Jesus jejuou, os estoicos jejuavam. Os reis comiam pouco, mas os escravos comiam até cair. E agora vão te chamar de chato por não sair toda hora, por preferir ficar com sua família, ou por treinar ao invés de ir para o pagode. Por dormir cedo, treinar cedo e manter um ritmo que ninguém consegue acompanhar. Eles te chamam de otário, mas no fundo te invejam. Eles te chamam de sem graça, mas no fundo gostariam de ter a sua força. Eles chamam de liberdade, o que na verdade é fuga. Chamam de diversão, o que no fundo é distração. E chamam de vida, o que não passa de sobrevivência camuflada. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser leve, espontâneo, prazeroso.
Mas me diga, alguma grande conquista foi construída assim? Alguém constrói um império comendo besteira, bebendo álcool, rindo o tempo todo e dormindo até tarde? É preciso coragem para fazer o oposto do mundo. E mais ainda, é preciso fé para seguir firme quando tudo dentro de você quer desistir. E é nessa hora que os otários surgem. Pessoas que parecem loucas por fazerem o certo, enquanto todos fazem o errado, com orgulho. Você que está aqui agora sabe, o caminho estreito é onde andam os gigantes. Por isso, escreve nos comentários: eu escolhi o caminho estreito. O resto é ruído. Essa frase não é para convencer ninguém. É para reforçar quem você já decidiu ser. A verdade é que a vida sem limites vira um abismo. E o que começa como liberdade termina como escravidão. Epicteto disse: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Hoje a maioria é escrava do prazer, do desejo, da opinião alheia, da comparação. Acordam olhando a vida dos outros e dormem se odiando por não serem iguais. E o que alimenta essa prisão é simples: falta de disciplina. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, escreveu: você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. E sistema, meu amigo, é rotina. É acordar cedo quando quer dormir mais. É treinar quando o corpo dói. É orar quando a mente está cansada. É negar o convite que roubaria sua semana. É dizer não, mesmo com vontade de dizer sim. Mas sabe o que é mais doido nisso tudo? É que quando você assume essa rotina que todos desprezam, você se torna livre de verdade, livre da opinião dos fracos, livre das dívidas emocionais que o mundo impõe, livre da dependência por dopamina fácil. Você passa a viver por princípios, não por vontades. Você não reage, você constrói. E quem constrói com ordem, vive com autoridade. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça: a autodisciplina começa com o domínio dos pensamentos. Se você não controla o que pensa, não pode controlar nada. E onde seus pensamentos estão agora? Se estão no que os outros pensam de você, você ainda está na prisão. Mas se estão focados no que você quer construir, você já começou a sair. Agora eu quero te lembrar de um detalhe que muitos ignoram. Você não é corpo tentando viver uma experiência espiritual. Você é espírito vivendo uma experiência física. E por isso, treinar o corpo não é vaidade. É obediência. Você é templo. E o templo precisa estar firme, limpo, forte. Ryan Holiday, no livro A Quietude é a Chave, escreveu: corpo forte, mente firme. Corpo fraco, mente frágil. E a Bíblia confirma isso em 1 Coríntios 9, 27. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo treinava. Jesus caminhava por dias. Os profetas jejuavam. E hoje a desculpa é falta de tempo? Você tem tempo. O que falta é prioridade. E a prioridade dos vencedores é uma só: fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Então sim, você vai ser o otário que acorda cedo, o otário que treina, o otário que não bebe, o otário que prefere comer bem, o otário que vai à igreja enquanto todos vão para a balada. Mas o tempo vai te justificar. Você vai vencer em silêncio. Enquanto os engraçadinhos ainda estarão falando alto para parecerem felizes, você vai prosperar em silêncio. Enquanto os descolados vão começar a perder saúde, foco, energia, eles vão te olhar e não vão entender. Porque o seu brilho não vem da aparência, vem da essência. E você só chega nesse nível quando paga o preço que quase ninguém quer. Pagar, agora me escuta, não é sobre perfeição, é sobre escolha. A Bíblia diz em Provérbios 13, 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então escolha com quem você anda. Escolha o que você consome. Escolha o que você come. Escolha o que você fala. Escolha o que você faz quando ninguém está olhando, porque isso te molda. E se hoje você ainda sente que não é forte o suficiente para mudar tudo isso de uma vez, eu vou te dizer, ninguém é no início, mas você só precisa de uma decisão.
A decisão de ser diferente. A decisão de ser chamado de sem graça aos olhos de quem você nunca será igual. E quer saber? É bom ser sem graça, porque graça de verdade vem de Deus. Viver com princípios é ser testado todos os dias. É ouvir que você está perdendo a vida, quando na verdade está salvando a sua alma. É dizer não pro agora, para dizer sim pro que realmente importa. E o que realmente importa não é a curtida de hoje, a bebida de sexta ou o prazer de domingo à noite. É a colheita silenciosa que virá daqui a 5 anos. É a família que vai te admirar. É a saúde que vai te sustentar. É a paz que ninguém entende, mas que você sente toda vez que fecha os olhos. Só quem renuncia ao superficial alcança o sobrenatural. E é por isso que poucos vencem. Porque é mais fácil buscar distração do que direção. Comenta aí se você já sentiu esse conflito. A dor de ser diferente é menor do que o peso de ser igual a todo mundo. Se essa frase mexe com você, é porque sua alma já entendeu o chamado. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Mateus 16, 24. Negar-se a si mesmo. Isso é o que mais falta hoje. Porque todos querem se realizar, mas ninguém quer se restringir. Todos querem bênçãos, mas poucos suportam a obediência. E obediência é isso, fazer o que tem que ser. Feito mesmo quando o corpo não quer, a mente esperneia e o mundo te chama de idiota. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente se for bem vivida. Mas o mundo vive correndo atrás de prazer, como se a felicidade estivesse escondida em festas, drogas, status e curtidas. Vivem repetindo que a vida é curta. Mas a maioria está morrendo aos poucos por viver sem propósito. É preciso coragem para parar, coragem para olhar para dentro, coragem para dizer chega. Chega de se destruir por medo de ser diferente. Chega de fingir ser feliz só para não decepcionar os outros. Chega de buscar aceitação em lugares onde a sua alma nunca deveria ter entrado. Você quer mudar sua vida? Então ouça isso com atenção. Durma cedo. Acorde antes do sol. Treine seu corpo. Leia provérbios. Leia bons livros. Escreva seus pensamentos. Ore com sinceridade. Honre seus pais. Coma comida de verdade. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Confie como se tudo dependesse de Deus. A liberdade que você procura está nesses hábitos que o mundo despreza. Napoleon Hill deixou claro: você pode estar certo de que nunca será um sucesso se não desenvolver o hábito da autodisciplina. Quem tem disciplina vence. Quem tem disciplina se liberta. Quem tem disciplina é chamado de otário, pelos que ainda vivem como escravos. Mas vamos tocar num ponto que poucos têm coragem. Família. Hoje em dia é cringe gostar de estar com seus pais. É estranho dizer que ama sua esposa, que respeita seu marido. É careta almoçar com os filhos e jantar sem celular. Mas vou te dizer, nada é mais revolucionário hoje do que construir uma família saudável. E nada vai te dar mais força que saber que há alguém em casa torcendo por você. A Bíblia diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o legado. Esse é o escudo. Essa é a base do império invisível que você vai levantar. O mundo vai rir da sua rotina, vai zombar da sua fé, vai dizer que você é travado, atrasado, limitado. Mas um dia, quando eles estiverem cansados, vazios, doentes, quebrados, eles vão lembrar do otário que recusou tudo aquilo. E se tiverem humildade, vão bater na sua porta. E você vai estar de pé, porque você construiu no silêncio o que ninguém teve disciplina para começar. Você sabe o que mais te torna diferente? O fato de não aceitar qualquer caminho, de não se adaptar a qualquer ambiente, de não se vender por aprovação. E é por isso que muitos se afastam de você, porque sua vida é um espelho que revela a bagunça deles. Sua firmeza grita onde eles são frouxos. Sua paz incomoda quem vive no caos. Mas não se preocupe. Você não foi chamado para agradar. Foi chamado para impactar. Escreve isso agora, só para lembrar a si mesmo. Prefiro ser odiado por ser firme do que amado por ser falso. Essa é a força que ninguém tira de você. Essa é a rocha onde os verdadeiros constroem.
E quando tudo desabar, quem tiver edificado na areia vai afundar. Mas quem tiver vivido com propósito, esse vai ser chamado de louco por alguns, mas de exemplo por muitos. Chega uma hora que o silêncio fala mais alto que a gritaria, que o não que você disse ontem te salva de uma tragédia hoje, que o treino que doeu no corpo fortaleceu sua mente, que a oração que você fez chorando sustentou o dia que parecia impossível. E você entende de uma vez por todas que viver com propósito nunca foi ser perfeito. Foi apenas não desistir. A vida real não é feita das luzes do palco, mas das sombras do bastidor. É na solidão que você se conhece. É na rotina que você se forja. É no secreto que você cresce. E no fim, só permanece quem não negociou a sua essência. Se isso faz sentido para você, escreve nos comentários agora. Podem rir agora. Eu vou sorrir depois. Essa frase não é vingança, é profecia. Napoleon Hill foi claro. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas o desejo precisa de alicerce, e esse alicerce se constrói na renúncia diária. Desejo. Sem disciplina vira delírio, e sonho sem hábitos vira frustração. Por isso a maioria morre na tentativa, porque quer o resultado, mas não quer o processo. Quer ser respeitado, mas vive se humilhando para agradar. Quer sucesso, mas não suporta o sacrifício. Mas você não. Você já entendeu. Você é um desses otários que o mundo não compreende, que se veste de simplicidade para carregar uma grandeza invisível, que finge que não vê as provocações, porque está vendo além. Você sabe que a paz que tem não veio de fora. Ela veio do alto. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não é poesia. É estratégia. Renovar a mente é mudar hábitos, rotinas, crenças, palavras e ambientes. E para isso, você vai ter que desapontar muita gente. Vai ter que sair de grupos, dizer não para convites, sumir das redes por um tempo, suportar a crítica de quem nunca construiu nada e viver por fé, não por aceitação. Seus novos amigos vão ser os livros. Sua nova adrenalina vai ser o treino. Sua nova terapia vai ser o silêncio. E seu novo alimento vai ser a palavra. Enquanto os outros buscam likes, você vai buscar sabedoria. Enquanto eles precisam ser lembrados, você vai se lembrar de quem é. E é aí que você se torna perigoso. Porque ninguém manipula um homem que conhece seu propósito. Ninguém derruba quem já se ajoelhou. Ninguém cancela quem não está à venda. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. A maioria está presa nos eventos, no que disseram, no que aconteceu, no que falharam. Mas você está focado na sua mente, na sua disciplina, no que está plantando, porque você sabe que o tempo vai mostrar o que o esforço está escondendo. E aqui vai a maior verdade que poucos suportam ouvir. O mundo vai tentar te quebrar, mas ele só quebra quem tem preço. Quem tem valor, só lapida. Você é esse tipo de pessoa que prefere ser chamado de sem graça do que se tornar mais um palhaço na multidão. Que prefere ouvir você mudou do que continuar vivendo de mentira. Você escolheu o caminho estreito e por isso vai alcançar o que poucos alcançam. Agora, antes de encerrar, eu quero que você saiba de algo. Você vai prosperar. E não é só na alma. É na vida também. Porque Deus honra quem é fiel no pouco. E a Bíblia afirma em Provérbios 10:4, as mãos diligentes enriquecem. Vai ter colheita. Vai ter abundância. Vai ter honra. E tudo isso porque você teve coragem de dizer não quando o mundo inteiro dizia sim. E por fim, se você ainda duvida de si mesmo, lembre-se de onde você já saiu, das dores que já venceu, das vezes que caiu e se levantou. Você não está aqui à toa. Deus te preservou por um propósito, e esse propósito não é agradar ninguém, é transformar tudo à sua volta. Então, afirma agora com toda a convicção: vencer é inevitável. Escreve, grita, repete, vive isso,
porque os otários que o mundo despreza hoje são os reis que governarão o amanhã.